pessoal, desculpa, tivemos um problema um pouco técnico aqui e acabou caindo o link da internet, né, e a gravação parou de ocorrer. Mas, como eu estava explicando, né, nessa parte, o Espiritismo, né, ele não cria uma nova moral, né, ele não cria um novo modelo que deve ser seguido. O Espiritismo ele vem para facilitar, né, aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, né? Oferece, né, uma fé sólida, né, e traz o esclarecimento para aqueles que duvidam ou vacilam. E é muito interessante porque os ensinamentos que Cristo nos trouxe há 2000 anos atrás foi justamente para que a humanidade possa, né, simplesmente aprender, né, a se conviver, a ter amor, né, a se relacionar. E o Espiritismo ele vem nos mostrar justamente isso, né, de forma fácil, o que nós temos que seguir na nossa vida para ser bons espíritas, né? O que nós temos que fazer para ser boas pessoas, né? O que nós precisamos fazer para sermos os espíritas verdadeiros, né? E como eu comentei, tem vários pontos nessa passagem que faz, né, com que a gente simplesmente entenda essas passagens. O segundo parágrafo ali, né, quando ele fala, muitos que acreditam nas manifestações espíritas não compreendem suas consequências, né? Sim, em todas as religiões eu acredito que existem as pessoas que fazem o que fazem, mas sem acreditar naquilo, né? Sem compreender, ou mesmo que compreendam, não aplicam a si mesmo. Então, na realidade, ele não está vivenciando a religião dele, ele não está aprendendo o que a religião dele está ensinando. Ele está fazendo por uma mera obrigação, né? Digamos assim, uma mera obrigação do que ele tem que fazer. E na realidade ele não compreendeu ainda, né, que tudo aquilo que ele está aprendendo é por uma valorização maior dele. Então simplesmente eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Eu entendo, compreendo, mas não acredito. Então ele não se pode dizer que é no caso, um cristão, né, um espírita de verdade, sendo que ele faz e não acredita naquilo que ele faz, né? E essa passagem é interessante porque ela faz a gente refletir sobre vários pontos, né? Outro ponto que eu achei muito interessante nessa passagem é quando ele fala, né, por que a parte material não requer mais do que olhos para ser observada? Então estamos falando da matéria, porque nós vemos a matéria, né? Nós observamos ela. Ao passo que a essência do Espiritismo, né, requer um certo grau de sensibilidade que independe da idade ou do nível de instrução da criatura. Ou seja, né, ele fala que o Espiritismo ele tem essa essência, né, que requer um certo grau de sensibilidade, que a pessoa perceba, né, independente dela ser mais jovem ou com mais idade, né, mas ela tem um senso de sensibilidade maior, ela jamais percebe com o lado espiritual, digamos assim, né, não pelo lado material. Ela já consegue ter, né, uma visualização diferente dos fatos que acontecem na Terra, que acontecem no mundo, né? Ela consegue visualizar de forma diferente. Isso é um grau de sensibilidade que o espírito tem. Então ele já consegue perceber que existem coisas além da matéria, e não somente preso à matéria, né? E como ele comenta, né, não é pela capacidade intelectual, né, com que compreendem, porque muitos são extremamente inteligentes, entendem, mas não compreendem o porquê de certas coisas, né? Eles não conseguem entender isso. Então, como ele fala nessa passagem, nessa parte, né, a sensibilidade ela independe do grau, da idade, né, ou do nível de instrução, do nível de conhecimento, né, da criatura. Então ele mostra que pode ser um jovem, né, uma criança, uma pessoa mais adulta, ela pode ser uma pessoa bem mais estudada ou menos estudada, mas que isso independe, né, porque ele se sensibiliza com o fato do outro, né, com o problema do outro.
né, com a dor do outro, ele já tem, nesse caso, como ele fala aqui, né, uma sensibilidade que pode ser chamada de maturidade do senso moral, né? Ele percebe que ele tem uma moral um pouco melhor quando ele passa a se preocupar com o próximo, né? Ele passa a ver o próximo de uma forma diferente, né? Ele passa a entender a dor do outro. Ele já tem um senso de sensibilidade um pouco mais elevada, uma moralidade um pouco mais, né, estruturada. Ele continua, né? Essa maturidade que lhe é própria corresponde ao grau de desenvolvimento que o espírito encarnado já possui. Então, os espíritos mais superiores, vamos dizer assim, um pouco mais elevados, eles têm o senso, né, o grau de desenvolvimento dessa moralidade, né, dessa maturidade mais elevado. Então, eles têm mais a essência, como aqui ele fala do espiritismo em si, né, do que a própria materialidade. Então, eles dão mais ênfase para o lado espiritual, né, para esses pontos onde pegam-se, né, os sentimentos, as dores, né, eles se solidarizam mais, né, eles se doam mais. Então, a gente pode perceber que sim, são alguns espíritos mais desenvolvidos, não que sejam superiores ou que sejam puros, não, né, espíritos entre nós mesmos, né, que têm graus de desenvolvimento maiores, né, porque nós não estamos, em relação à elevação espiritual, nós não estamos todos iguais, nós estamos em várias formas diferentes, uns mais elevados, outros menos elevados, e esse grau de sensibilidade vem disso, dessa elevação, né, dessa evolução. Quanto mais evoluído o espírito, mais sensibilizado ele é, né. Uma outra parte que ele fala muito interessante, né, é a parte do nevoeiro, né, que ele fala, o nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão, né, eis porque não conseguem romper facilmente com seus gostos ou com seus hábitos, pois não compreendem que pode existir algo melhor ou do que aquilo que a possuem, que a crença nos espíritos para essas pessoas é um simples fato de que não modifica em nada suas tendências instintivas. Enxergam apenas um raio de luz insuficiente para orientá-las e despertar uma vontade decidida de que seja capaz de modificar seus pensamentos. Elas apegam-se mais aos fenômenos espíritas do que à moral, que lhes parece banal e monótono. Então, o que ele mostra, né? Quando a gente fala do nevoeiro, que ele está dizendo aqui, a gente pode entender que são as nossas dificuldades, né? As nossas chagas, né? A gente pode resumir aqui, nesse trecho, né, duas que dá para ver nitidamente: o orgulho e o egoísmo, né? Por que o orgulho e o egoísmo? Porque, realmente, como nós somos orgulhosos ou egoístas, nós não enxergamos, né, uma luz no fim do túnel. Nós não enxergamos um passo além do que nós podemos dar. E aí o que acontece? Né? Entra nesse nevoeiro, e quando ele fala, não conseguem romper facilmente seus gostos e seus hábitos. O que é? A matéria. Né? A matéria que estamos, né, estamos enraizados, né? A gente não consegue se desvencilhar disso. Dos meus gostos, dos hábitos que eu tenho, eu não quero mudar, né? Eu quero me manter do jeito que eu fui, eu sempre fui, né? Eu não quero me modificar porque eu não acredito em algo, né? Como ele fala, em algo além disso, né? A crença nos espíritos para essa pessoa é o simples fato de que não modificam em nada as suas tendências. Então, quer dizer, não vai me modificar em nada, né? Para essas pessoas, não vai me mudar isso, né? Enxerga apenas um raio de luz, né? Eles veem alguma coisa no futuro, mas, que me fala, insuficiente para orientá-los, né? E despertar de uma vontade decidida que seja capaz de se modificar seus pensamentos. Eles estão presos, né? Quando diz sobre essas pessoas, estão enraizados, eles veem algo no fim do túnel, né? Uma luz no fim do túnel, porém assim, muito fraca para despertar um interesse maior dentro desses. Eles não conseguem se desvencilhar disso e se movimentar e mudar os seus pensamentos, né? Elas apegam-se mais aos fenômenos espíritas do que à moral. Então, quer dizer, eles acham são mais apegados ao que acontece no espiritismo, que ele produz de fenômeno, né,
do que a própria moralidade que o Espiritismo vem nos mostrar e vem nos ajudar a se combater e a se melhorar. Então se apegam muito mais a isso, a questão mediúnica, né, a essas questões aonde os fenômenos acontecem, que chamam mais atenção. Então isso volta-se para eles, para essas pessoas, né, eles se apegam mais a isso porque é o místico, né, que nada tem de místico, mas é o que eles veem com outros olhos, que na realidade o que eles deveriam ver é a questão moral, né? É a nossa moralidade primeiro, para depois a gente compreender as outras coisas, é nós refazermos, né, como pessoas e seres humanos. Então muitos deixam a moral de lado e se apegam a isso, como aqui diz, né, que lhes parece banal e monótona, a questão moral. E é interessante porque assim, faz a gente refletir sobre tudo, né? O que eu quero ser um bom espírita, como que eu começo sendo um bom espírita, né? Aqui já diz, né, é mudarmos os nossos pensamentos e a nossa moralidade, né? Colocar em prática, né, e compreender, né, a moral do Cristo. Isso é ser um bom espírita. É pegar o Evangelho que a gente tem aqui, que a gente está lendo, entender ele, compreender o que ele está querendo dizer, né, e pôr em prática. Porque o que ele diz dos que não compreendem, que tem muito conhecimento, muitos a gente sabe que conhecem o Evangelho de cabo a rabo, mas só tem a teoria, não tem a prática. Não aprende, mas não põe em prática. Então na realidade você não aprendeu, né? Porque o que você tem que exercitar, você acaba não exercitando. Você pode saber muito da teoria, como ele aqui descarta as pessoas que têm muito conhecimento, né, intelectual. Esses têm muito, mas não compreendem. Então eles podem conhecer o Evangelho completamente, mas não põem em prática o que deveria pôr, né, o que tem que ser feito, o que Cristo ensinou para nós. Ah, mas é difícil, é complicado, leva tempo. Sim, né? Na realidade não é nessa encarnação somente que a gente vai modificar tudo isso ou vai aprender tudo, né? Nós temos outras mais para frente ainda, como aqui ele diz, né? Tem uma parte aqui que ele fala que se não aprende aqui, passa para outra, né? Ele fala no final, ó, de qualquer forma, aceitar os princípios da doutrina espírita é um primeiro passo, né? Aceitar isso, que facilitará o segundo, numa outra existência. Então quer dizer, aceitar esses princípios, entender, compreender, começar a colocar em prática, já é o primeiro passo, porque em outras existências futuras, nós vamos aprimorar isso cada vez mais, né? Por isso que nunca é tarde para começar a estudar, para começar a se mudar, né? Ah, eu vou deixar para amanhã, ah, eu vou fazer depois. Não pode fazer? Começa a fazer agora, porque tem coisas que são complexas. Não será de hoje para amanhã que nós vamos mudar. Não será do dia para a noite que eu vou acordar de um jeito e amanhecer de outro. Hoje eu vou dormir e não serei mais egoísta amanhã. E no estalar de dedos amanhã a gente acorda sem nada disso. Não é assim que funciona, né? A gente precisa de instrução, de paciência, de testes e mais testes, né? De pôr em prática mesmo tudo isso e aprender isso para que possamos colocar de lado isso no futuro, porque nós não vamos precisar mais provar isso numa existência futura quando nós já sanamos em uma outra, né? E quando ele fala, aquele que pode ser qualificado como espírito, como verdadeiro espírita, já se encontra num grau superior de adiantamento moral. Então, todos nós, se nós formos analisar, ainda nós somos espíritas imperfeitos, né? Porque nós não estamos num grau superior de adiantamento moral excelente, né? Todos nós temos falhas ainda, todos nós, né, ainda erramos, somos muito imperfeitos, mas nós ainda estamos em busca dessa perfeição, né, desse aprimoramento, desse melhoramento, como ser humano, como pessoa, né, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filhos, né? Nós estamos em busca disso. Isso que é o progresso, é tentar melhorar a cada dia, né? É hoje ser melhor que ontem e pior que amanhã, né? Então é uma forma de nós conseguirmos nos melhorarmos, né? Quando ele fala que para isso, né, o espírito já possui um domínio maior sobre a matéria. Então quando a gente começa a se desvencilhar da matéria, se desligar da matéria mesmo, nós já estamos nos evoluindo, nós já
já somos uns espíritos aqui, né, com domínio maior sobre a matéria. Então, a matéria não me domina mais, né? Eu não preciso mais ser dominado pela matéria, estar enraizado, né, enraizado aqui, né? Então, eu só vejo o lado material e o espiritual não. Quando ele se vê mais no lado espiritual, é porque ele já está deixando o materialismo de lado, né? Que é isso que a gente precisa começar a trabalhar dentro de nós. Saber que a matéria ela é necessária para a nossa vivência, mas ela não vai ser eterna, né? Eterno vai ser os conhecimentos morais que a gente vai carregar, né? Isso será eterno. Isso que é a transformação moral, é aprender e aprender cada vez mais as questões do Evangelho e pôr em prática, né? E melhorando. Isso a gente não perde, né? Em qualquer existência que a gente for passar novamente, encarnações, nós vamos trazer isso conosco novamente. E será levado daí por diante. O conhecimento a gente não vai perder, nossa moralidade a gente não vai perder. E finalizando, quando ele fala no final, né, podemos dizer que ele foi tocado no coração, que sua fé é inabalável, né? O espírita é como um músico, né, que se comove com os acordes, enquanto a maioria apenas ouve o som. Então, quer dizer, o verdadeiro espírita é aquele que abraça o Evangelho realmente, põe em prática, se comove com tudo e se sensibiliza com tudo aquilo que faz, né, de coração, né, aplica todas aquelas vivências que ele aprendeu, ele sente, né, isso dentro dele, enquanto que a maioria apenas ouve o som. E realmente, né, se a gente for a fazer essa analogia, é bem isso, né? Quando ele fala, ele deu um exemplo do músico, e quando ele está tocando lá, né, ele se comove com o que ele toca, com o que ele faz, né, mas ele não está nem prestando assim, atenção na plateia, né? Ele está ali envolvido com aquele sentimento de amor, com aquele sentimento de plenitude, de paz, de tranquilidade, né, de que está fazendo algo que realmente ele ama, né, enquanto que a plateia simplesmente só ouve o som, né, e às vezes esse som que ele transmite não toca realmente a gente, né. E o verdadeiro espírito é reconhecido pela sua transformação moral, né, e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências, né, enquanto o homem comum se satisfaz com o seu horizonte limitado. O espírita compreende a existência de alguma coisa melhor e procura libertar-se para atingi-la. Ele sempre conseguirá se tiver uma vontade firme e determinada. Então aqui ele resumiu, né? O verdadeiro espírita é conhecido quando ele tem a transformação moral, né, e pelos esforços que ele faz para dominar as más tendências. Porque más tendências todos nós temos, né? Todos nós carregamos algumas más tendências. E quando a gente se transforma e domina essas más tendências, na realidade, quando a gente já está dominando essas más tendências, nós estamos nos transformando. Porque nós estamos deixando o que é de errado vir até nós, né, para colocar o que é certo. E isso é uma transformação, porque nós estamos mexendo de certa forma na nossa moralidade. Quando ele diz transformação moral, é realmente nos mudarmos internamente, né? Enquanto, né, ele fala que o homem comum se satisfaz com seu horizonte limitado. Ou seja, o espírita que compreender isso, ele vai saber que existe um horizonte ilimitado para ele, de coisas boas que tem, né, por aí. Então ele vai começar a se mudar, ele vai começar a se melhorar e atingir patamares que o homem comum, como ele fala que é limitado, vai demorar para conhecer. E que ele fala que compreende a existência de alguma coisa melhor. Então, assim, eu sei que existe algo melhor para mim, que virá no futuro. Eu sei que algo bom vai vir. Procura se libertar-se para atingi-la. Então, quer dizer, são os pulos dos obstáculos, né? Eu vejo um obstáculo na minha frente, eu tenho a opção ou de parar, né, ou de passar por ele. Aí é que entra a questão. Será que eu tenho força suficiente para romper esse obstáculo? Desviar dele? Ou é melhor eu parar e ficar na zona do comodismo, né? Então essas transformações morais, elas se resumem a isso. Eu não vou mudar porque vai mexer no meu ego, no meu orgulho? Sim,
toda mudança, toda transformação moral, de certa maneira, ela vai mexer com o nosso ego ou o nosso orgulho. É sempre nas nossas feridas mais doloridas, né? Porque se a gente não tivesse que corrigir essas feridas mais doloridas, nós já seríamos espíritos puros, né? Nós estamos aqui justamente para corrigir essas feridas, né, mais dolorosas, né? Onde pôr o dedo na ferida é onde dói mais. Mas essa dor, ela é passageira e temporária, né? Ela não vai se estender por um longo tempo. É o tempo necessário para que você se redima do que você fez, corrija, se melhore, né, e se aperfeiçoe. Isso já é uma evolução. Então não terá mais necessidade de passar aquela dor. E mexer com orgulho, com egoísmo, é complicado para todo mundo mesmo. É difícil, ninguém quer, né? Porque justamente machuca, dói, né? Você não quer. Mas é para o nosso bem, né? Para a nossa evolução. Então, sermos bons espíritas é justamente isso, né? Praticarmos o bem, né? E compreendermos toda a moral do Cristo. Compreendendo a moral do Cristo, pondo em prática e praticando bem, nós vamos estar sendo bons espíritas, né? Agora, do contrário disso, nós vamos estar sendo egoístas na realidade, não nos preocupando com o próximo, e às vezes nem com nós mesmos, né? E só fazendo o que a gente acha que é de interesse para nós, né? Então, nós não vamos estar fazendo com amor, com carinho, né? E quando a gente faz algo para alguém, a gente sempre tem que estar pensando que poderiam estar fazendo para nós, né? Então, quanto mais a gente pensar em nos colocarmos no lugar do outro, nos sensibilizarmos, né, e nos desconectarmos da matéria, nosso espírito estará em evolução, né, e com certeza o progresso, as melhorias e as coisas boas chegarão mais rápidos do que a gente imagina, né? Por isso que é importante estudarmos, aprendermos, colocarmos em prática. Nunca pararmos, porque no máximo que vai acontecer é nos estagnarmos. Mas esse tempo que a gente fica parado, nós perdemos a oportunidade de nos melhorarmos em muitas coisas. E aí, a hora que a cobrança vem, né, a gente olha para trás e fala, eu podia ter feito lá atrás e não fiz, né? Agora eu sou obrigado a fazer. E às vezes a dor é maior. Então, os bons espíritas é isso, né? É reconhecer a nossa transformação moral, né? E nos esforçarmos realmente para inibirmos as nossas más tendências. Então, hoje o nosso Evangelho fala de mudanças. Vamos pensar todos nós o que podemos mudar em nós, porque nós não mudamos o outro, né? Então, vamos mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né? E conforme nós vamos mudando isso, os nossos sentimentos também vão mudando, vão se melhorando. E com tudo isso a gente vai atraindo coisas boas para próximo de nós, né? Que é o que nesse momento todo mundo precisa, né? Um pouco de amor, de paz, de tranquilidade, de carinho, né? Que o mundo necessita, né? Que todos fiquem com Deus, que tenham uma boa quarta-feira, um bom resto de semana, que assim seja.